Olá, sejam muito bem-vindos à Escola das Bruxas, onde a magia é a nossa verdadeira realidade. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta tântrica e hoje eu vim com um tema bem polêmico. O título desse vídeo é Homens, vocês estão fazendo isso errado. Uau! Quando eu falo isso, eu sinto meu corpo todo tremer de culpa. E essa culpa não é só minha, essa é uma culpa ancestral feminina por uma possível superioridade sexual feminina. Eu vou explicar um pouco melhor. Já deixo claro que a minha referência é o Tantra taoísta, tem muitos livros falando a respeito disso. A minha principal referência é um livro chamado Os Ensinamentos Sexuais das Tigresas Brancas, que foram mestras tântricas taoístas, linhagens secretas e sagradas que ainda sobrevivem, mas que são secretas, como o próprio nome disse, e que foram estudadas por um jornalista americano, né? Tinha que ser, e é claro que nesse livro não tem todos os segredos, mas tem muita da base filosófica dessas mestras tântricas, e é essa base que a gente vai utilizar hoje para entender por que nós mulheres sentimos tanta culpa, por que os homens sentem tanta insegurança, por que eles têm tanto poder socioeconômico e como eles podem ter uma sexualidade mais satisfatória. E é claro, os homens tendo uma sexualidade mais satisfatória, todo mundo fica feliz, né? Porque já que o poder socioeconômico ainda está muito na base e na mão dos homens, quanto mais formos felizes sexualmente, menos necessidade de domínio, de controle e mais todo mundo vai ficar feliz na história. Pessoas héteros e pessoas não héteros também. Então, para começar, vamos para a base daquilo que seria uma inferioridade sexual masculina ou uma superioridade sexual feminina. Quando eu falo masculina e feminina, eu estou me referindo feminina a pessoas que nasceram com vagina, masculina a pessoas que nasceram com pênis. Eu sei que tem pessoas trans que não se identificam com essas terminologias, mas para facilitar a compreensão, eu vou usar essa terminologia quando eu for falar de pênis e vagina, beleza? Agora falando sobre o corpo biológico. Pessoas que têm pênis são pessoas que ejaculam. E as pessoas que ejaculam tendem a relacionar a ejaculação ao orgasmo e à ereção. Então, esses três fenômenos tendem a acontecer como um pacote completo. E aí a gente ainda tem um outro fator que é a penetração. A gente precisa olhar para esse pack de ereção, ejaculação, orgasmo e penetração como um pack reprodutivo. Então, se a gente quiser uma finalidade reprodutiva, sim, vai precisar penetração, quer dizer, até dá para fazer sem, mas é mais fácil, facilita aí o trânsito do amiguinho. A gente vai precisar sim de ereção e de ejaculação. Orgasmo não necessariamente, mas subentende-se que todo jato ejaculatório traz uma possibilidade de orgasmo. Gente, existe ejaculação sem orgasmo, tá? Só para deixar esse parêntese e essa provocação aqui para você também. Então, separando esse pack reprodutório e olhando para a sexualidade masculina ou a sexualidade de quem tem pênis, a gente vai perceber que é uma sexualidade muito condicionada realmente a uma finalização através da ejaculação. E aí fica parecendo que o sexo que não tem ejaculação, se tiver algum homem envolvido nesse sexo, não é sexo, né? Existe alguma coisa que não se completou, porque a ejaculação fica como a prova dos 9 de que houve sexo quando existe homem. E é por isso que muitas pessoas, inclusive, de uma forma completamente lesbofóbica, perguntam se mulheres podem fazer sexo, porque na cabeça delas, sexo envolve penetração fálica, envolve ejaculação. Então vamos entender, para além desses preconceitos, o que está por trás disso no inconsciente coletivo. A ejaculação, gente, é um fenômeno que libera a energia mais poderosa e sagrada dos homens, que é a energia do esperma, do sêmen. É uma energia que contém trilhões de possibilidades de vida através do espermatozoide. Então tem trilhões de espermatozoides ali, tem trilhões de possibilidades de vida. Pode imaginar o quão profundo e poderoso é isso? Então é claro que esse líquido tão poderoso, tão sagrado,
ele vai ser alvo de desejo. A gente quer ver esse líquido, porque esse líquido significa vida e ele jorra, né? Então, ele jorra a vida através do seu pênis. Então, tanto para a pessoa que tem o pênis quanto para as pessoas que estão se relacionando com ela, é um fenômeno, é um acontecimento, né? É como fogos de artifício a nível natural. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que isso condiciona um orgasmo fisiológico muito pequeno, porque basicamente o orgasmo, né, de uma pessoa com pênis é só aquele que eu chamo de orgasminho, que é só mesmo a pressão do esperma saindo do pênis, que gera esse orgasmo, que é muito pequeno mesmo, e as pessoas acabam se condicionando a isso como um orgasmo possível. Na verdade, o homem pode ter orgasmos múltiplos, assim como as mulheres, mas isso é um tema para outro vídeo. O tema desse vídeo é os homens estão fazendo isso errado. E o que está sendo feito de errado? Focar os orgasmos na ejaculação, focar a relação sexual na finalização ejaculatória, entender que sem ejaculação não houve sexo, ou sem penetração não houve sexo. Isso já é um tema que está sendo muito falado desde muito tempo, mas como a gente tem agora uma cultura muito incentivadora da masturbação, vocês devem ter percebido isso nos últimos 15, 10 anos, mas né, com o Instagram isso aumentou bastante, principalmente com a cultura do sex shop, né, que é uma cultura que no Japão já está muito mais desenvolvida, né, e que tem a ver com individualismo e com capitalismo, com temas de outro vídeo, mas quando isso se trata de homens, isso é uma cultura que pode ser perigosa. E eu trato homens já há mais de 5 anos e muitos desses homens, eles têm uma depressão ali a nível crônico e adição ao pornô, adição à sexualidade, ao sexting, ao flerte, ao dating. Isso faz com que eles não consigam enriquecer a sua vida com outros projetos, porque eles estão desperdiçando a sua energia vital com todos esses vícios que estão atrelados, e ele se sente cada vez mais impotente, cada vez mais desempoderado, cada vez mais esvaziado, e às vezes a pessoa que se relaciona com eles não percebe o quanto eles estão tristes e o quanto eles não têm mais nada para dar. Então aquela dinâmica típica da relação hétero, depois de uma primeira transa, do homem querer se afastar e a mulher querer mais, isso se deve em grande parte a esse fator biológico, fisiológico e hormonal também. É claro que tem uma parte cultural, né, que faz os homens serem criados com uma evitação de comprometimento, que também é uma evitação da vida adulta. Isso é outra história, mas falando aqui sobre a parte fisiológica, tem muito a ver com isso, porque quando o homem ejacula, ele perde as suas forças, né? Ele é o Sansão que foi cortado o cabelo. E ele sente uma culpa tremenda, às vezes uma vergonha, às vezes um nojo de si mesmo, se sente sujo, se sente depravado, se sente perdendo seu tempo, se sente burro. Gente, eu ouço isso no consultório todo dia, e se eu não ouvisse, talvez eu não acreditaria que a coisa é tão séria. Mas realmente os homens estão muito feridos, eles têm muitos privilégios em relação às mulheres, mas eles também estão em sofrimento. E esse esvaziamento após o sexo leva a essa sensação de desempoderamento. E aí volta para aquilo que eu falei sobre por que os homens tiveram poder socioeconômico. Existem algumas teorias taoístas que dizem que esse poder foi uma forma compensatória de lidar com a insegurança face à superioridade sexual feminina. Ou seja, a mulher ela não tem limite para o seu prazer. Ela não tem limite de quantos orgasmos ela pode ter, ela não tem limite de quanto prazer ela pode receber, né, de tantas formas diferentes. Então, mesmo quando a gente pensa na prostituição como a profissão mais antiga do mundo e que a gente associa muito ao patriarcado hoje em dia, há controvérsias, é um tema complexo e delicado que também vou deixar para um outro vídeo, mas a gente tem que compreender que dentro da linhagem tântrica existiam também as prostitutas sagradas, que são as dakinis, e que tinham uma função iniciática de sacerdotisa mesmo, principalmente em relação aos homens que voltavam da guerra. Se isso é justo ou não é? Não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é que as mulheres têm essa superioridade devido à capacidade quase ilimitada de ter orgasmos, de ter prazer e de poder terem sexo várias vezes durante um mesmo dia, independente da sua idade, tá?
porque o clitóris é o único órgão que não envelhece. Então isso gera uma insegurança masculina de forma coletiva, de forma ancestral, que precisa ser trabalhada, adivinha? Através da expansão da consciência, através do conhecimento técnico, espiritual, energético e emocional, não só do seu próprio corpo, mas como do corpo da mulher ou das pessoas que têm vagina. Então isso é um conhecimento que é necessário para o homem adquirir, e por isso no Tantra, milenarmente, o homem sempre foi a pessoa que foi iniciada, enquanto as suas parceiras não precisavam de iniciação, porque entendia-se que a mulher já nascia naturalmente iniciada para a sua sexualidade, para entender a sexualidade como um caminho sagrado para a transcendência espiritual. Então, o que eu quero resumir aqui nesse vídeo, porque esse é um assunto muito extenso que eu aprofundo tanto nas consultorias 1 para 1 quanto na mentoria Orgasme-se. As reflexões que ficam aqui são: existe um poder que é um poder verdadeiro, que é um poder que a gente aterra aqui dentro, e não é um poder sobre o outro. Então, o que a gente chama de poder já não é poder. Esse poder sobre o outro já não é poder. É uma tirania que vem de uma profunda insegurança, de uma profunda necessidade de se afirmar através do externo. Isso é o que precisa ser trabalhado nos homens. Agora, para nós mulheres, a gente precisa trabalhar a nossa culpa. A nossa culpa em relação a isso, e a nossa integração das nossas polaridades, da Virgem Maria e da Virgem Madalena, falando dos arquétipos aqui mais básicos a respeito da sexualidade. Existem muitos subarquétipos e diferentes formas de entender esse tema, mas já que eu estou falando aqui de uma forma tão binária, de uma forma tão simplista também, porque esse é um tema bem complexo, eu queria trazer esses arquétipos aqui da Virgem Maria e da Maria Madalena, que no fundo é o arquétipo da virgem e da prostituta, dizendo que muito também da revolução sexual, da terceira onda do feminismo, veio sobre essa liberação sexual da mulher, que é maneira até a página 2. Porque se eu vou completamente só para o arquétipo da prostituta e esqueço o arquétipo da virgem, e eu não estou falando de um lugar de castração, estou falando de uma pureza que está num outro lugar, que não é uma pureza moral, porque a mulher tem mesmo que brilhar. Tem mesmo que brilhar, tem mesmo que gozar, mas como que a gente equilibra esses arquétipos da Virgem Maria e da Maria Madalena para que a gente também tenha acesso a essa pureza, a essa transcendência, a esse estado meditativo que decorre de quando a gente acessa a nossa pureza interior. E eu sinto que grande parte dessa liberação vanguardista passou também por negar completamente esse arquétipo da Virgem Maria. Então muitas mulheres ficaram órfãs desse sentido de sexualidade sagrada, porque é quase como se fosse old school, como se fosse conservador, tradicional, como se fosse antifeminista ver a sexualidade desse lugar sagrado, ou querer relacionamentos profundos. E, gente, nada mais profundo do que alguém penetrar na sua vagina, Então a gente tem que lembrar que realmente existe uma sacralidade sobre o corpo que não é uma sacralidade moralizante, é simplesmente uma sacralidade ritualística que pode nos levar a ter muito mais prazer quando a gente olha para ela. Então, vencer essa culpa, integrar esses arquétipos é o nosso trabalho nos dias de hoje, e os homens têm muito trabalho a fazer, gente, porque eles estão só começando nessa jornada de expansão da consciência, que é uma jornada cíclica, não é uma jornada linear, é uma jornada que vem e vai na história, mas que agora pode dar um salto se os homens se apoderarem da sua energia vital, conseguirem reter a sua ejaculação, não controlar. Observe que eu digo a palavra reter, aprender a usar ela para outras coisas, para outros projetos, ter uma vida realmente fértil, criativa, próspera, abundante, como todos nós merecemos. Vamos fazer isso certo? Vamos aprender a usar nossa energia sexual a nosso favor, para a nossa prosperidade, para a gente co-criar a realidade que a gente quer ver no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande para a pessoa que precisa saber sobre isso. E se você quiser embarcar nessa jornada 1 para 1 comigo, fazendo uma consultoria para que a gente realmente permita que a abundância entre na sua vida, fale comigo pelo Instagram. Se você quiser se pré-inscrever na mentoria Orgasme-se, que vai abrir no final de novembro, que vai ser a última mentoria do ano, eu não sei quando vai ter outra turma como essa, também manda uma mensagem no nosso direct. A magia é a nossa verdadeira realidade. Te vejo na quinta-feira para a nossa meditação gratuita da semana.
Isso sai um bando de larara.